Olá, meus irmãos e irmãs da comunidade Recado, eu me chamo Milena. E eu me chamo Alexandre. Nós somos casados desde 2014, somos consagrados, moramos aqui na Missão da França. Temos 3 filhos, Pietro de 5 anos e meio, o Gabriel com 14 meses e a Letícia 1 mês e meio. Então é uma grande alegria estarmos aqui para partilharmos um pouco sobre esse tema, que é o rema da nossa comunidade nesses anos, Meus Olhos Viram a vossa salvação. Dentro desse contexto, Meus Olhos Viram a Vossa Salvação, a gente vai estar partilhando um pouquinho com vocês sobre o ser família missionária. Então, a primeira coisa que nós estávamos partilhando quando nós preparávamos, que é importante nós sabermos que pelo batismo nós somos missionários, todos nós somos missionários já, temos esse chamado pelo nosso batismo. E ao longo do tempo, né, nós caminhamos, nós entramos na comunidade e o nosso ser família, né, o nosso ser esposo, esposa, o nosso ser família com os nossos filhos, ele entra nessa perspectiva missionária, né? Primeiramente o chamado é pessoal, né? Deus me chama para ser missionário, mas como família cristã, nossa família ela se torna missionária. Né? E é interessante falando disso, porque eu e a Milena, nós nos conhecemos dentro da comunidade, né? Nós nos conhecemos na missão, e foi pela missão que Deus nos deu essa graça de construirmos uma família pelo matrimônio. Né? Então, é interessante ver como Deus foi conduzindo o nosso caminho. E uma das palavras até que nós usamos, né, fazem 7 anos que nós somos casados, e o evangelho que nós escolhemos foi construir a casa sobre a rocha. Né? E eu acho que a missão da família, a primeira é construir a sua casa na rocha, né? Juntamente com os seus filhos e construindo e fazendo que a sua família ela seja fortalecida para poder então ser testemunho para o outro. E é interessante partilhar que existiu Alexandre e Milena antes de um casamento, que nós já éramos consagradas, nós nos consagramos no mesmo ano, em 2006, e nós nos casamos só em 2014. Então existiu uma vida missionária antes e uma vida missionária depois, que com certeza ela não vai ser a mesma. O sentido missionário é o mesmo, mas o sacramento do matrimônio ele veio acrescentar na nossa vida e nos fazer ainda mais missionários e ainda mais com esse desejo ardente de anunciar. Então, e nós nos casamos em 2014 com esse desejo daquilo que nós já vivíamos como consagrados, naquilo que a nossa própria vida consagrada ela já manifestava, primeiramente, como Alexandre falou, pelo nosso batismo, mas acrescentando ainda uma consagração de vida, nós queríamos também que esse desejo nós partilhássemos e vivêssemos como família. Claro que a gente foi descobrindo, porque existia, como eu falei, Milena e Alexandre solteiros e depois casados, e uma terceira etapa com os filhos. E é muito interessante que, como Alexandre falou, esse evangelho para nós ele é muito forte de construir a nossa casa sobre a rocha. Então, desde todo sempre, esse foi o nosso desejo, construir o nosso matrimônio em Deus, porque foi Ele, primeiramente, que nos uniu, e foi a missão, isso que é uma grande graça, foi estando no recado, foi a própria missão que, pela pura providência de Deus, cruzou os nossos caminhos. Então, ser uma família missionária é continuar com esse desejo ardente que já existia em nós de evangelizarmos, de doar a nossa vida e aonde nós estivermos, vivermos a missão. Porque muitas vezes a gente acha que o matrimônio ele pode anular um pouco o nosso ser missionário, no meu caso como mãe, como dona de casa, como esposa e também missionária consagrada, pode abafar um pouco, né, esse desejo missionário, e muito pelo contrário, é aí que a missão acontece. Sim, e eu acho que precisamos respeitar as etapas, né? O estado de vida ele faz parte também da nossa missão. E eu vivendo o meu estado de vida de forma plena, de forma responsável, eu também estou vivendo a minha missão.
E aí respeitar cada etapa, né? Nós éramos missionários solteiros, depois passamos para a segunda fase quando nós nos casamos, e eu, né, por exemplo, eu posso dar um testemunho. Na verdade não mudou muita coisa, mas eu continuei, né? Eu sou uma pessoa muito ativa, né? E viajava muito em missão, muito mesmo, né? Que a missão naquele tempo nos proporcionava isso, e foi continuando. Mas no nascimento do Pietro, que é o nosso primeiro filho, o nascimento do Pietro foi um equilíbrio na nossa vida familiar, né? Porque nós percebemos essa necessidade de não tirar o tempo da missão, mas de equilibrar a nossa vida apostólica com a nossa vida familiar. Sabendo que tudo era missão, né? Tudo vivemos pela missão, mas como equilibrar para que nós pudéssemos viver uma vida de forma sã, familiar, mas que essa nossa vivência também servisse de testemunho para a vivência da evangelização, né? Então, o nascimento do Pietro para nós, né, que fazem 5 anos e meio, foi esse ponto de equilíbrio, onde nós voltamos o nosso olhar para o nosso seio familiar e falamos, e agora? O que nós vamos fazer? Nós vamos ficar nesse contexto, eu não consigo mais viver a missão como eu quero, como eu desejo, ou nós vamos viver a missão a partir disso? Então nós optamos em viver a missão, então, a partir disso. Eu não deixei de viajar, eu não deixei de ir em missão, não deixei de viver as coisas. A Milena também não, né? Fomos nos adaptando, não foi como antes, mas nós vivemos então a missão com essa realidade. Então, dentro do nosso ser família missionária, nós utilizamos o momento preciso, o momento nos dado, e a partir disso nós construímos o nosso ser missionário dentro do carisma, mas também dentro da igreja, daquilo que nos é pedido. Então foi uma das experiências que nós vivemos nesse tempo de família. E é interessante porque muitas vezes a gente não tem dimensão disso, como hoje, né? Eu acho que um dos pontos principais que o mundo hoje vive é esse novo olhar para a família, né? E nós, Recado, comunidades novas, nós temos esse papel de dizer que é possível sim sermos família, termos filhos, quem é da realidade de aliança ter um trabalho e sermos missionários, né? A gente conversava um pouquinho antes de gravar esse vídeo. A nossa primeira missão ela acontece em casa, né? A nossa primeira missão ela acontece ali no seio familiar, mas Deus nos pede muito mais que isso, né? Eu não esqueço nunca da encíclica do Papa, Alegria do Evangelho, que fala que nós somos discípulos missionários. Então, o Senhor ele nos chama a ser discípulos, mas também missionários, não apenas dentro da nossa casa, mas também esse anúncio que o Senhor nos faz, ide, né? Ide, primeiramente para aqueles que estão ali ao seu lado, mas também ide por todos e anunciai a boa nova. Então, esse é o nosso papel como família hoje. E como o Alexandre falou, o nascimento dos nossos filhos, o nascimento do Pietro, ele veio equilibrar, o Gabriel veio equilibrar ainda mais, e a Letícia agora ainda mais, mas sempre nesse sentido de viver a nossa missão, primeiramente como casal, depois como pais, né, e como missionários. E essa é uma grande graça que o mundo precisa disso hoje. Eu não esqueço nunca das palavras do bispo daqui, Dom Dominique, que quando nós fomos casal, o Alexandre foi conversar com ele, e ele falou que a partir de um casamento, né, dentro de uma realidade missionária, as pessoas elas começam a nos olhar com um outro olhar. É uma maturidade a mais, é uma fecundidade a mais. Isso é exigente para nós? Sim, porque pede de nós um testemunho de vida. Porque muitas vezes as pessoas nos olham hoje como pais de família, né? Como dizem na França, uma família numerosa, né? 3. Então, e é uma responsabilidade muito grande. Mas eu vejo que o nosso desejo de ser missionário, ele não se esgota. É uma fonte que não se esgota. E hoje, eu como mãe, eu falo muito como mãe, porque, claro, o Alexandre ele tem os afazeres dele que são diferentes dos meus. A mãe, a esposa, ela tem uma carga, né? Entendam a palavra carga não como um peso, como um fardo, mas tem algo a mais a dar.
né? E como que eu posso viver o meu ser missionário, né? Eu sempre peço muito para Deus essa graça de não cessar em mim esse desejo de me doar. Hoje, né, 1 mês e meio do nascimento do nosso terceiro filho, eu me sinto menos ou mais missionária? Eu me sinto plenamente realizada na vontade de Deus. Porque eu sei que hoje a minha missão, o meu ser missionário, o meu ser esposo, o meu ser mãe, a minha missão é essa hoje, né? E estando aqui no santuário onde a gente mora, a gente testemunha isso, né? Esse ser missionário como família, né? A gente já teve muitas experiências, especialmente com o Pietro, com o Gabriel, não tanto porque o Gabriel já nasceu no meio da pandemia, então é um pouco mais difícil, mas quantas experiências nós já não tivemos com o Pietro, que desde pequenininho ele já ia conosco. Ele já ia conosco em missão. Eu lembro muito que ele era pequenininho, acho que tinha 3 ou 4 meses, ele foi pra gente numa peregrinação em Lourdes, que a gente animou, e era tão interessante ver o olhar das pessoas. Nossa, eles são uma família e o filho está aqui, né? O Alexandre que conduzia louvor, eu que estava à frente da parte litúrgica. Então, era muito interessante ver, e como é possível isso, né? Não foi algo que nós sonhávamos, mas a gente sempre pensava, nossa, vai ser muito legal levar os nossos filhos para viver o que nós vivemos. Não obrigá-los de maneira nenhuma, mas incluí-los naquilo que a gente vive. E essa é um pouco a experiência que acho que o Alexandre ele pode falar também, de tantas outras que nós já tivemos com o Pietro, até mesmo aqui no santuário onde a gente mora hoje. Porque assim, a gente escuta muito dizendo, os meus filhos eles não têm a obrigação de viver aquilo que eu vivo, é o meu chamado. Sim, é o nosso chamado, né? É o meu chamado pessoal da Milena e o meu, que se derrama no nosso ser família. Mas os nossos filhos, eles vivem a realidade que nós vivemos, né? Então hoje nós moramos no santuário, né? A realidade de vida da comunidade aqui na França está presente no santuário, somos responsáveis, então nós vivemos plenamente a missão dentro desse santuário, acolhendo as pessoas, conversando com elas, né? Dentro das celebrações litúrgicas e dentro dos próprios eventos da comunidade. Então, os nossos filhos, eles participam dessa missão conosco, porque eles estão em missão conosco. Como família, nós estamos em missão nesse santuário, né? E para mim foi tão gratificante ver semana passada o Pietro, ele falou, eu quero cantar na missa com você, papai, né? Ele que queria escolher as músicas e ele foi para a missa. Ele cantou 3 músicas conosco que ele conhecia, mas foi uma opção dele, porque ao nos ver, ele se sentiu impelido de estar conosco, né? De ir cantar conosco, né? E até ele me disse um tempo atrás, papai, o que você faz? Eu falei, eu sou missionário. Mas ele falou, eu também sou missionário. Eu também sou missionário da comunidade Recado. E falou com a Letícia também. A Letícia também é missionária. A Letícia também é missionária. Então, essa é a importância de saber que os nossos filhos, eles participam dessa missão conosco, né? E eles fazem que essa missão aconteça. Porque hoje o nosso testemunho missionário, ele passa pelo nosso ser família. E quantos testemunhos nós já tivemos de pessoas que foram tocadas com a nossa forma de viver o ser família dentro da nossa missão, dentro das nossas responsabilidades aqui do santuário, né? E dentro daquilo que nós podemos transbordar, né? Um exemplo que eu posso dar da Milena, né? Além de estar no puérpio, como diz? Puerpério, que eu não consigo dizer essa palavra, né? Mas ela, no último domingo, ela animou a missa no santuário, né? Ela vai para o santuário, às vezes, até para abrir a igreja, que é da nossa responsabilidade. Isso, não estamos violando a licença maternidade dela. Pelo contrário, porque isso é a missão, faz parte da nossa vida. Então, se ela já vai para a missa, por que não cantar na missa, né? E quem ficou com as crianças? Eu fiquei com as crianças para que ela pudesse viver essa missão, né? Para dizer que não existe incompatibilidade entre o ser família e o ser missionário. Pelo contrário, quando nós vivemos os dois em plena harmonia, em pleno equilíbrio, ele vai simplesmente transbordar e dar frutos, e muitos frutos, né? Eu acho que são esses frutos que nós desejamos como casal, que cada um viva dentro do seu chamado particular.
seja solteiro, seja casado, seja celibatário, né? Que nós possamos viver essa realidade, né? Hoje falando especialmente no Ser Família, que nós possamos atender esse pedido do próprio Cristo, né? Ide pelo mundo, né? Ide pelo mundo, aonde vocês estiverem, e anunciem. Eu acho que desde João Paulo II, nós já escutamos falar muito da importância da família, né? Então, que todos nós, né, possamos construir a nossa casa cada vez mais sobre a rocha e, como diz o Papa Francisco, né, sermos discípulos missionários, né? Sermos casais missionários, pais missionários, né? Como o Alexandre falou, os nossos filhos, eles são missionários conosco, eles não são consagrados, né? Como nós abraçamos essa consagração de vida, mas eles são batizados, então do batismo ele já tem esse chamado missionário, né? E é lindo de ver realmente cultivar esse desejo neles, né? Cultivar essa chama missionária, que depois o nosso papel como pais é só lançar uma sementinha, né? Depois, se ela vai, que tamanho da árvore ela vai ficar, é isso que nós vamos contemplar, né? Mas que nós possamos plantar essa sementinha, né, na vida dos nossos filhos e naqueles também que estão ao nosso redor. E eu acho que para concluir, nós podemos talvez dar um testemunho em questão das promessas até do matrimônio, né? Existe assim que viveremos na fidelidade, na alegria e na doença todos os dias da nossa vida, né? E com certeza aqui nós vivemos muitas alegrias, né? Nesses 7 anos, muitas alegrias, muitas coisas boas, né? Grandes experiências da providência de Deus, né? Tudo que nós olhamos aqui ao nosso redor, na casa que nós moramos, é pura providência de Deus, né? Pelo esforço sim da nossa missão, no nosso trabalho, mas pura providência de Deus e generosidade das pessoas para conosco. Mas também nós tivemos momentos de dificuldades onde nós vivemos juntos, né? Esses 7 anos, eles, além das alegrias do nascimento dos filhos, né? Outra promessa, estão abertos a acolher todos os filhos que Deus os derem, né? E assim foi, né? Na descoberta da gravidez da Letícia, né? Que para nós foi uma surpresa, mas nós vivemos com alegria essa promessa de acolher todos os filhos que Deus assim nos pede e nos der, né? Como missão, né? Para vivermos a nossa missão como pais. Mas também nós vivemos momentos de dificuldades, né? Podemos, talvez seja de conhecimento de vocês, né? A doença da Milena, né? Que quero ver, talvez ela possa contar em outros testemunhos com mais calma. Mas a graça que nós tivemos de vivermos isso juntos, em família, e de ter esse olhar fixo em Deus, né? Em nenhum momento julgar, mas por que está acontecendo isso conosco? O que Deus está querendo fazer? Em nenhum momento, nós fomos simplesmente acolhendo esses momentos, todas as dificuldades que foram aparecendo, né? Nós fomos acolhendo essas dificuldades juntos, conversando e falando, vamos estar juntos, vamos enfrentar juntos. E foi assim que nós fomos vivendo, né, as grandes e as pequenas dificuldades até então. E é assim que nós queremos viver, o olhar fixo, porque é nele que está o sentido da nossa vida, do nosso ser família, da nossa consagração. Né? Dificuldades não deixaram de existir e outras irão vir, né? Que sejam talvez mais brandas. Não, mas isso cabe a Deus, mas estarmos vivendo isso juntos, né? E acho que é assim que a gente contempla, né? Acho que abraçando tudo isso, né? Que diante do altar, né, nós trocamos essas promessas, né, de viver na alegria, na tristeza, e é vivendo cada uma delas, acolhendo, né, acolhendo o sofrimento, acolhendo as alegrias, as descobertas, as vitórias. É aí que os nossos olhos vão ver a salvação de Deus, né? Em cada coisa que nós vivemos ao longo desses 7 anos, nós vimos a salvação de Deus. Né, como diz esse evangelho que Simeão ele fala, meus olhos viram a vossa salvação. E nós podemos testemunhar como casal realmente que nós vimos a salvação de Deus muitas vezes em nossa vida. E como casal, ela passou por esse sim no altar. Né? Eu acho que a cada sofrimento é como se esse sim que nós demos no altar, ele tivesse ainda mais valor, né? Porque nós
temos esse olhar em Deus, né? E é nele que nós encontramos a nossa salvação cotidiana, né? Então, para concluir, queremos deixar talvez simplesmente 2 perguntas diante de tudo que a gente falou. Dentro do seu estado de vida, né? Se você é casado ou no estado de vida que você está vivendo, você tem deixado realmente a glória de Deus ser manifestada através do seu estado de vida? A sua família tem sido hoje, no meio da sociedade, tem sido essa luz, tem sido esse lugar de encontro com Deus? Quando as pessoas vão para a sua casa, elas experimentam da presença de Deus na sua casa, né? E no segundo ponto, você tem fixado o seu olhar em Deus para poder ultrapassar todas as dificuldades? Você tem fixado o olhar em Deus e construído esse seu ser família em Deus, naquilo que Deus quer, naquilo que Deus deseja, né? Porque a partir disso, Deus vai nos conduzindo. Então, medite sobre essas 2 questões, né? O seu testemunho e se o seu olhar como esposo, esposa, celibatário, dentro do seu estado de vida, ele está fixo naquele que nos escolheu, naquele que nos chamou. O seu casamento está fixado, está sendo construído nessa rocha que é o próprio Cristo, né? Porque a partir disso nós iremos ser cada vez mais fiéis àquilo que Deus nos chama para viver a nossa consagração e a nossa missão de forma plena. Amém. Amém? Amém. Então, que Deus abençoe. É uma alegria estarmos aqui e vamos continuar juntos sendo discípulos missionários dentro da nossa família e do nosso chamado. Que Deus abençoe. E mantendo o olhar fixo naquele que nos salva. Amém. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau.